Alô, povo de Deus, tudo bem? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Estamos aqui gravando hoje mais um vídeo com o tema Pandemia, Catástrofes, Rumores de Guerra, já é a grande tribulação? Por que eu estou gravando esse vídeo com esse tema? É porque há pouco tempo eu estive ministrando numa igreja e a esposa de um bispo me perguntou: pastor, nós já estamos na grande tribulação? Não só ela, mas muitos outros têm me perguntado, enviado mensagem, querendo saber se nós já estamos vivendo a grande tribulação por causa dos dias angustiosos que nós estamos vivendo, principalmente por causa dessa pandemia, tá? Então, apesar de eu já ter gravado um vídeo falando sobre a grande tribulação e sobre a igreja, mas eu quero dar alguns esclarecimentos sobre esses dias que estamos passando. Realmente, tudo isso que estamos passando nos causa angústia. Todos nós estamos sofrendo. Até as crianças também já têm ficado angustiadas, algumas em depressão, porque essa pandemia também está mexendo nas suas vidas, né? No seu cotidiano do dia a dia. Não precisa eu explicar com detalhe, que vocês sabem o que está acontecendo. Mas eu quero falar que mesmo depois, com tudo isso, nós não estamos na grande tribulação. Aí você me perguntaria: então, pastor, em que período nós estamos vivendo? Apesar de um período desse tão difícil, que é isso que está acontecendo? Eu vou responder à luz da Bíblia, tá? Uma das maiores provas que não estamos vivendo a grande tribulação é que a igreja, a noiva do Cordeiro, está aqui ainda. E a Bíblia diz que sobre a noiva a igreja não tem a ira, né? Mas a aquisição da vida eterna. Não está determinada a ira sobre a noiva. A ira está determinada, não é, para julgar o mundo e sobre Israel. Nós vamos mostrar isso aqui, não é? Que a grande tribulação é a ira de Deus sobre os desobedientes, tá? Nós vamos mostrar isso aqui dentro da Bíblia. Então, Apocalipse 3,10 é outra prova que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O Senhor fala: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que advém sobre toda a face da terra, para tentar aqueles que habitam na face da terra. Interessante, que eu quero fazer uma observação. O Senhor não fala que vai guardar na hora, mas ele diz em Apocalipse 3,10, eu estou com a Bíblia aqui, que ele guardará da hora. Guardarei da hora, tá? Da hora e não na hora. Então, se ele vai guardar da hora e não na hora, é uma prova que a igreja não vai, que a noiva não vai passar pela grande tribulação. Pelo menos é o que nós entendemos aqui, tá? Que ela será arrebatada antes dos 7 anos da grande tribulação e antes do milênio, porque o milênio é a 7ª dispensação. 7 são as dispensações. Teve a inocência, quando Adão e Eva não tinham pecado. Depois veio a consciência, né, quando Adão e Eva pecou e o pecado gerou a morte. O primeiro que morreu foi Abel, sendo morto pelo seu irmão Caim. Depois veio o governo humano de Nimrod, alguns chamam Nirod, né, que era o antítipo do anticristo, da Torre de Babel. Vocês sabem a história, não precisa eu contar, já falei aqui num vídeo também sobre isso. Depois veio patriarcal, que Abraão, né, conhecido como pai Abraão, patriarcal, até hoje ele é conhecido como pai Abraão, que ele é conhecido como pai da fé. Depois vem o Pentateuco, ou seja, a lei, através de Moisés, e nós estamos numa parousia, numa pausa entre Cristo até os dias que nós estamos vivendo, que é a graça. Nós estamos vivendo a parousia, ou seja, o período da igreja, ou o período da graça, tá? O período da graça. E nós vamos provar mais uma vez aqui o que nós estamos falando no livro de Daniel, tá? O livro de Daniel, porque os 7 anos de tribulação é mencionado justamente no livro de Daniel, que será a última semana de Daniel. Daniel capítulo 9, verso 24, tá? Nós vamos ler aqui, vamos explicar, a 29. Deixa eu ver aqui, 24, tá? A 27. Diz assim, ó: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Que povo é esse? O povo de Israel, não é sobre a igreja, está bem claro aqui, ó. E sobre a santa cidade, Jerusalém, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, isso não aconteceu ainda, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo, selar, tá? Selar a visão, então isso não aconteceu ainda. Vamos lá. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Nós sabemos que Jerusalém foi reedificado, os muros, o templo, né? Teve a história de Neemias também, né? Então vamos lá. E para edificar Jerusalém até o Messias e o príncipe,
o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Então vamos somar 7 semanas mais 62 dá 69 semanas. Então, para adiantar, nós estamos vivendo entre a 69ª e 70 semanas de Daniel. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, né? Já aconteceu o tempo de angústia, quando o general Tito, o príncipe, que invadiu Jerusalém. Nós sabemos como as mulheres sofreram, principalmente as grávidas e que aquelas que estavam amamentando. Jesus também falou sobre isso. Mas vamos lá. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, porque Jesus veio, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus. Será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, olha aí, destruirá a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70, já falei, general Tito, o principal do exército de Roma. Justamente que Jesus falou sobre isso também. Tá? Mulheres, não chorais por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Jesus já estava falando no sofrimento que as mulheres e seus filhos iriam sofrer com a invasão, quando o general Tito e seu exército invadiu Jerusalém, cercou Jerusalém. E o seu fim será com inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Vamos lá. Verso 27, 9, do 24 ao 27. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. Aqui, essa semana aqui é uma semana de anos. Uma semana tem 7 dias. Está falando da última semana de Daniel, que é os 7 anos de tribulação, completando as 70 semanas. Não é para a igreja, é para Israel, também para julgar Israel. Quem é que vai firmar? O anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Porque após o arrebatamento, o anticristo virá trazendo uma falsa paz e não vai impedir com que Israel sacrifique a Deus. O sacrifício costumeiro vai voltar, né, lá no templo, no terceiro templo que será reconstruído, que é o templo de Salomão. E depois, na metade de 7 anos, o pacto será quebrado e ele vai querer ser adorado como Deus. Jesus fala sobre o abominável da desolação, da qual falou o profeta Daniel. Vamos lá. E a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso, até a consumação, e o que está determinado, será derramado sobre o assolador. Então está bem claro que essas 70 semanas não é para Israel, não é para a igreja, é para Israel. Tá? Não é para a igreja, é para Israel. A última semana de Daniel. Tá? Conclusão. Agora respondendo à pergunta, pastor, em que período nós estamos vivendo? Resposta, estamos vivendo o princípio de dores, pois as dores propriamente ditas, elas só virão na grande tribulação. Aqui está Mateus 24, versículo 6 em diante. E ouvireis de guerras e de rumor de guerras. Nós vemos aí o rumor de guerra entre a Rússia e os Estados Unidos. Temos que orar para que haja um acordo diplomático. Tá? Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Teve a Primeira Guerra Mundial, não foi o fim. Teve a Segunda Guerra Mundial, também não foi o fim. Mas virá a Terceira Guerra Mundial, que é o Armagedon. Apocalipse 16:16. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, a pandemia está causando desemprego, muita fome, pestes, a pandemia do Covid, terremotos em vários lugares, é o que está acontecendo. Mas todas essas coisas são o princípio de dores, não é as dores propriamente ditas, porque as dores virá na grande tribulação. Tá? Na grande tribulação. Então, findando os 7 anos de tribulação, Jesus virá com a igreja, todo olho verá, que primeiro ele virá para a igreja, depois ele virá com a igreja, e ele vai colocar aqui o reinado teocrático. Então vai começar a 7ª dispensação, que é o milênio. É um reinado de paz e prosperidade, porque Jesus será o único que vai conseguir trazer paz e prosperidade, porque ele é o príncipe da paz. Será então a 7ª dispensação, tá? Quando ele vir, o anticristo e o falso profeta serão colocados no lago de fogo vivo. Isso está em Apocalipse 19:20. E ele reinará por 1000 anos. Tá? Que Deus abençoe a todos. Espero que você tenha entendido. Dê o seu like para a glória de Deus. Tá? Se inscreva e ative o sininho para receber novas notificações. Deus abençoe a todos. Amém.